Olá, eu sou Fátima Melotti, especialista em reforma de boneca e também professora disso. Nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre os princípios da reforma de boneca. Para você que quiser começar, você quiser fazer roupinhas para bonecas, saber assim alguns dos fundamentos para a gente começar isso. E a primeira coisa, a gente vai ver quais são as listas de materiais que eu preciso para começar a fazer essas reformas de boneca, pensando na parte da costura e também na limpeza. A parte sintética, que tiver mancha de caneta, que tiver alguma sujeira, o cabelinho, algumas que tem o cabelo que está precisando fazer alguma hidratação. Então, essas noções básicas, a gente vai fazer vários vídeos sequenciais falando sobre isso. E essa primeira aula, para a gente fazer mesmo um vídeo inaugural, eu quero falar sobre os itens essenciais que você precisa. Aí eu dividi entre itens essenciais, básicos e os criativos. Agora os essenciais são apenas 20 itens, entre limpeza e de costura. Então eu vou passar a lista disso hoje. Para a reforma de bonecas, a gente tem um kit de materiais essenciais, básicos e os criativos. Então, para o nosso início mesmo, a gente vai começar com os essenciais. São 20 itens que não dá para tirar nenhum para a gente poder começar a reformar bonecas. Então eu vou mostrar cada um deles e duas coisas que eu não vou colocar aqui, que é a máquina. Quem não tem máquina dá para fazer também à mão e obviamente a gente precisa da boneca. Essa boneca, ela é da minha filha. Hoje ela já é casada, tem 23 anos, mas é uma boneca que eu vou usar aqui como exemplo, modelo de todos esses vídeos falando sobre reforma de boneca. É uma boneca de mais ou menos 20 anos, mas o forro dela está bom, mas a gente vai fazer também forro, ver todo o passo a passo. Então, esse modelo que eu vou disponibilizar de roupinha é baseado nesse tipo de boneca, porque na verdade é um padrão que eu tenho recebido aqui. Para começar a trabalhar com reforma de bonecas, a primeira coisa é você ter um kit essencial. Então não precisa de muitos itens, 20 itens bastam e organizado. Tanto é que os que for de costura cabem todos dentro de uma caixinha de sapato. Então tem essa caixa, eu tenho ali escrito todos os materiais que eu preciso, tanto para costura como para limpeza. Aqui na caixa estão os materiais que eu preciso para costurar. Então vamos ver cada um deles. Primeiro, eu preciso de tecido. Esse que a gente vai começar a trabalhar é para consertar uma boneca média. Aqui eu tenho um tecido floridinho, que é dos tecidos que mais saem. As clientes gostam muito de rosa, seja cliente criança ou adulto. Então, para fazer a roupinha assim essencial, para começar uma reforma de bonecas, 30 centímetros basta. Pode ser um tecido de 1,5, pode ser, esse daqui é 1,60 m. Esse tecido chama popeline. Então, eu preciso do tecido para fazer, aqui vai dar para fazer vestido, vai dar para fazer uma tiara, e também dá para fazer a cerola. Então, 30 centímetros é suficiente. Eu preciso, se fosse o caso, eu ia precisar do tecido do forro. Então, um algodão cru, ou esse daqui é uma outra opção. Para a gente ver o custo, para ficar mais baratinho, e não que vai ficar ruim. Em vez de usar TNT, a gente usa ou algodão cru, ou essa opção aqui que é lençol. Então, ele tem uma metragem bem maior, ele rende mais. A desvantagem dele é que ele é muito fininho. Então, como aquela boneca ali é só sobrepor, ele é suficiente. Agora, se fosse uma que tivesse que fazer todo o forro, não seria o indicado. Eu começo pelo tecido. Tecido para forro e o tecido para roupinha. Eu preciso de papel e molde. Esse molde aqui é o suficiente para eu fazer o vestido e também a cerola. Então, ele tem a metragem de 30, que é o que a gente vai comprar, 30 centímetros de tecido estampadinho por 40. Essas medidas aqui eu vou usar para saia, dobradinho, parte da frente, parte de trás. E também, ele é suficiente para passar, simulando que o papel seja o tecido. Também é suficiente para fazer a parte de cima do vestido. Então, a gente também precisa de molde. Sobre o molde, é muito importante a gente ter marcado os dados dessa boneca, porque o molde eu vou reutilizar novamente. Então, várias vezes. Então, para que eu não tenha toda vez que tirar medidas, assim como do forro, é importante que eu tenha nessa parte de organização. Se eu não quero ter a minha caixa ali guardadinha com os meus itens essenciais, que eu tenho uma pasta onde eu coloco os moldes. E eu preciso identificar.
Então, essa boneca é a boneca. Eu vou colocar o nome da pessoa. No caso aqui, é a boneca da minha filha. Isso daqui é o molde do vestido, que é a parte superior. A parte de baixo da saia, eu preciso só usar a medida que eu já tenho aqui. E eu sei que é 15 por 40. Então, a saia do vestido vai ser 2 vezes de 15 centímetros por 40 centímetros. Se aqui eu tô dizendo que eu faço 2 vezes para ser a saia, essa parte do vestido superior eu também vou fazer 2 vezes. Aqui atrás eu vou ter que deixar uma abertura. Então aqui, abertura, mas só na parte das costas. Então eu vou fazer uma vez essa parte aqui aberta e na frente eu vou fazer inteira. Por isso eu preciso dele 2 vezes. E eu gosto muito de marcar datas, porque fica muito marcante as histórias das pessoas que vêm, que trazem, e às vezes só pelo nome da própria boneca, o nome da cliente, eu posso me esquecer. Então eu gosto muito de colocar data. Eu estou fazendo esse vídeo em agosto de 2020. Bem, isso é suficiente. Eu só vou precisar de um molde para o vestido. Então, só a parte superior e a medida da saia eu tenho aqui. Vou precisar também de molde da ceroula. Hoje a gente vai fazer só o vestido. O que mais eu preciso aqui do meu material essencial? Vamos pegar os materiais cortantes. Eu gosto muito de usar 2 tesouras. E é uma necessidade mesmo, porque uma tesoura só para cortar papel, devido ao corte, para não perder o corte. E uma tesoura só para tecido. Essa daqui tem uma marquinha, porque às vezes o tecido é grande e essa escolar, às vezes ela não é suficiente. Então eu tenho 2 iguais, até porque essa daqui foi perdendo o corte, então eu deixei ela para papel. E a outra, como é igual, para não ficar perdendo tempo ou confundir as duas, eu amarrei um tecidinho. Aqui para nossa aula, para não ficar tendo que explicar isso, já vou deixar distinto. Uma tesoura para papel, uma tesoura para cortar tecido. Linha, viés. Eu preciso também, nesse vestidinho, de viés. 70 centímetros de viés. Se não tiver viés, eu vou ensinar um jeito de também fazer com o próprio tecido. O que vai mudar se eu não tiver o viés, usar o tecido? Eu vou precisar de mais tecido. Esses 30 centímetros, mesmo esse daqui sendo 1,60, não vai ser suficiente. Então, vamos trabalhar agora que a gente vai ter o viés. Ele é muito importante, ele dá um acabamento muito bom na peça. Então, eu considero que ele é um material essencial. Você precisa ter o viés. Em último caso, se não tem, se acabou, se precisa fazer uma encomenda com data muito próxima, não vai dar tempo de comprar. Por algum motivo, você não vai deixar de fazer se não tiver o viés. Dá para fazer com o tecido. E outra coisa também, o viés eu uso geralmente de uma cor que dê para usar no pink, que dê um destaque. Mas se você tiver o viés da cor do tecido, fica muito mais harmonioso e mais bonito. Na escolha do viés, o que vai ficar melhor com esse tecido é o viés desse tom. É um rosinha, que para esse tecido fica melhor. Isso não quer dizer que se eu só tiver o clarinho ou o branco, eu não posso usar, porque ele também é harmonioso. Eu não usaria um outro de uma cor que contrastasse demais. E o meu tecido, eu já vou deixando ele preparado do avesso, porque aqui é onde que eu vou ter que fazer as marcações, vou ter que pôr sobre ele o molde, riscar. Então eu já deixo ele do avesso. Falando em marcações, eu preciso, para marcar o tecido, eu uso muito o lápis 6B. Embora ele é escuro, se eu apertar muito depois ele vai marcar o tecido, mas eu ainda prefiro usar ele aqui nessa parte de materiais essenciais, porque se eu não quero investir agora no começo caneta mágica ou caneta fantasminha que eu passo e depois apago, o lápis 6B, ele faz bem esse trabalho. Agora, imagina que você tem um tecido também muito escuro, não vai aparecer. Por isso, as opções de substituição. Ele é, como se fosse assim, é o primeiro do material essencial. Mas se não tiver, eu posso usar
o giz. Então aqui, alfineteiro, é muito importante a gente ter o alfineteiro, devido à organização, de você deixar tudo no lugarzinho. E esse daqui tem uma aula ensinando a fazer esse alfineteiro, porque ele também é um porta-trecos. Eu geralmente vou para os lugares e eu acabo levando alguma coisa de trabalho, então deixo tudo organizadinho aqui. No caso, falando de marcadores, se você não tiver o lápis 6B, eu uso o giz escolar mesmo. Então, das coisas aqui que eu preciso do meu kit essencial, eu tenho o giz escolar. E aqui vem essa variação muito importante, que se o tecido é escuro, eu vou usar o giz claro. Se o tecido é claro, eu uso o giz mais escuro. Nesse caso aqui não, faz parte desse kit da gente, do kit essencial, o lápis, mas eu posso usar isso. Qual é a desvantagem? O lápis, a marcação vai ficar muito mais precisa do que o giz, porque a marcação dele vai ser larga. Mas então ele tem que estar sempre apontado para a gente poder riscar e ele não ficar largo. Como que eu vou costurar, seja a mão ou a máquina, numa largura dessa? Se eu costuro aqui, vai fazer bastante diferença em relação a se eu costurar aqui. Então a peça vai ficar ou apertada ou muito larga. Então é sempre, se você não tem o lápis, eu peço não use caneta, porque aí a caneta depois vai lavar, pode manchar. Então o lápis número 2, a gente também tem dificuldade da marcação, mas não tendo nenhum dos dois, use então o lápis número 2, que é o lápis comum de escrever, mas ele você vai ter que forçar. Então é essa opção que eu vejo assim, mais imediata e boa. Então eu vou guardar, e dessa vez eu não vou usá-los, mas eles são opções. Marcação, eu preciso depois no meu tecido, para que ele não saia do lugar, eu preciso, e é muito útil, é uma necessidade mesmo, é um item essencial, os alfinetes. Então, alfinete, eu prefiro esse alfinete de cabeça. Ele me dá mais segurança em relação a não esquecer, em relação a visualizar melhor do que esse tipo aqui. Mas eu uso dos dois. Então, aí eu consigo, a hora que a gente estiver usando, transferindo, você vai ver, é muito útil para a gente poder fazer a marcação e ele não sair do lugar. Eu também preciso, às vezes, para conferir alguma coisa, desde a elaboração do molde, como também ver as medidas ali que estão nas orientações, de uma fita métrica. Então, a fita métrica, ela sendo maleável, eu posso fazer medidas de coisas arredondadas, por exemplo, o pescoço da boneca, eu consigo do que a régua. Então, o indicado é ter uma fita métrica como material essencial. Agulha, mesmo tendo máquina, a agulha ela é muito, muito útil. Essa agulha aqui de 4,5 centímetros, bem fininha, que eu mais uso, de 4 centímetros, 5 centímetros, é suficiente. Linha, eu também preciso ter como kit básico uma linha clara, uma linha escura. Por que eu uso azul marinho? Às vezes tem um tecido e eu não tenho um tecido marrom, não tenho uma linha, eu posso usar, não deixando ele aparecer na costura interna. Dá para costurar no marrom, dá para costurar no preto. O ideal é você ter, mas nós estamos falando do kit de costura essencial. Então, basta você ter um claro e um escuro. Se eu não tiver eu indico muito ter o alfineteiro e um porta-treco. E sempre de reciclagem, né? Se você não tiver assim, pode... Muitas vezes, enquanto não tinha feito ali em cima a bonequinha, eu usei muito esses copos, que aí você fecha. Desde para você trabalhar em casa mesmo, como se você precisar ir para algum lugar. Cola, preciso ter uma cola branca, né? Então, essa cola aqui, às vezes, no molde, eu preciso emendar um no outro, se eu tô usando só sulfite, se eu não tenho papel pardo, que eu mostrei lá no início, né? Que é um papel grande, maior, que eu preciso usar sulfite, então, às vezes, eu tenho que emendar. Então, a cola, ela também faz parte do kit essencial. E eu gosto muito de usar a caixa, deixo aqui tudo guardadinho, aquilo que eu preciso, vou usando, coloco aqui. Se você não tem ateliê, se você não tem um lugarzinho, usar tipos de caixas, eu acho muito boa. Essa daqui, inclusive, depois eu vou encapar para ela ficar bonitinha. Isso daqui, o passador de linha, para passar na agulha, eu gosto muito de tê-lo também, porque eu já tô usando óculos e às vezes eu não vejo direitinho. Então, eu também deixo ele aqui no kit básico. Ou seja, se você não tiver agulha e você tiver que comprar aquele kit, já vem. Então, aí você vai ter, não vai comprar separado. E vários tipos de agulha
que a gente precisa mesmo ter uma variação para diferentes funções, né? Inclusive eu preciso usar alguma coisa aqui de lã, essa agulha não é suficiente, então eu preciso ter um kit de agulhas também. Mas isso daí vai para o material básico, o material essencial são esses itens de que eu preciso.